Olá, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Estamos de volta para continuar estudando o livro dos Salmos. Basicamente, ainda não especificamente os Salmos, mas as principais maneiras de entendermos o livro dos Salmos. Lembra que ontem eu falei que nós vamos aprender essa semana sobre as principais ferramentas para estudarmos o livro dos Salmos, porque todos os livros da Bíblia, eles demandam estratégias ou a maneira correta de se compreendê-lo. Então, o livro dos Salmos é o principal livro poético, é um livro de sabedoria, onde nós vemos os seres humanos se comunicando com Deus, seres humanos inspirados se comunicando com Deus. Então, é um livro da Bíblia inspirado e nós precisamos aprender um pouquinho sobre ele. A lição de hoje trata especificamente de como esses salmos eles eram usados na adoração. Então, entenda o seguinte, os salmos, em geral, eles eram o inário do povo daquela época. Hoje, por exemplo, se você pegar na sua casa ou se você entrar na internet e pesquisar, o Inário Adventista do Sétimo Dia. Nós tínhamos uma versão antiga até pouco tempo e agora uma nova versão de um pouco mais de um ano para cá. Esse novo Inário, ele é dividido por seções. E essas sessões, elas têm temas. Então, você quer hino sobre a volta de Jesus, você tem uma sessão sobre isso. Você quer hino sobre a vida cristã, ou sobre a cruz, sobre Santa Ceia. Então, veja, você tem vários elementos aí. Elementos de liturgia, por exemplo, cerimônias da igreja, batismo, Santa Ceia. Você tem outros hinos que são para temas gerais. Então, alguém vai pregar sobre a morte de Jesus, sobre a volta de Jesus, sobre a vida cristã, sobre santificação, sobre hinos para as crianças. Você tem vários tipos de hinos que são organizados em sessões. O livro dos Salmos é mais ou menos assim. Alguns acreditam que ele foi organizado de fato, mais ou menos ali por volta do 5º século antes de Cristo, provavelmente por Esdras e aquele grupo de escribas que trabalhava junto com Esdras. Mas talvez os primeiros salmos sejam muito mais antigos que isso, provavelmente do 10º século antes de Cristo. Então nós temos aí um longo período em que esses salmos foram sendo compostos e foram sendo acrescentados, juntados, para que a liturgia de Israel, para que o povo de Israel tivesse o seu próprio inário, digamos assim. Você vai ver, por exemplo, que Davi ele é importante nesse contexto, ele ajuda a organizar vários desses salmos, mas é posteriormente, depois do cativeiro, que a gente vai ver esses salmos de fato sendo organizados. A gente tem aí 5 seções, na verdade são 5 livros dentro do livro dos Salmos. Então, eles estão mais ou menos divididos assim. Por exemplo, do Salmo 1 ao 41. É uma primeira seção ali que nós temos basicamente salmos que são narrações de Davi e os seus conflitos com Saul. Quando você vai ao Salmo 42 a 72, nós temos também salmos que falam do reinado de Davi, Davi agradecendo a Deus, louvando a Deus por aquilo que Deus fez e por tê-lo livrado de várias situações. Do 73 ao 89, você já vê aí um grupo de salmos que tem que ver com a crises posteriores ao reinado de Davi, quando Israel está lutando contra os seus inimigos, especialmente a Assíria. Depois você tem ali do 90 ao 106, você tem salmos que refletem um pouquinho de como era o sentimento de um judeu no cativeiro babilônico ou pós-cativeiro babilônico. E você tem então do 107 ao 150 uma nova era de salmos, muitos deles feitos para viagem, para o povo peregrinar de volta à terra prometida e ir adorar a Deus nas grandes festas. Então os salmos eles faziam parte da vida das pessoas. A própria lição menciona, por exemplo, que há um trecho ali, um grupo de alguns salmos que é chamado de Halel egípcio, que ele era salmos muito usados na festa da Páscoa. Alguns desses salmos eram usados, por exemplo, para o cântico familiar ali do dia a dia, o culto familiar, o culto de recebimento do sábado. Você tinha outros salmos para adoração no templo. E embora, você vai dizer assim, nossa, mas não é tanta coisa, embora nós não estejamos mais nesse contexto em que a religião, ela está entranhada em cada sessão, em cada detalhe da nossa vida, nós podemos nos beneficiar das lições do livro dos Salmos. Por exemplo, se você pegar o Salmo 18, e ele é um salmo que eu vou sugerir para nós refletirmos nele hoje. O Salmo 18 ele está no contexto de Davi, de 2 Samuel, capítulo 22, quando Davi está sendo perseguido por Saul e ele consegue escapar de Saul. E aí ele escreve um salmo em seguida, olha o que ele diz, as palavras dele. Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Olha que palavras de Davi.
E eu acredito que essas palavras, elas podem se aplicar talvez à minha vida e à sua vida hoje. Nós podemos confiar no Senhor como Davi confiou. Perceba, você vê um homem falho, um homem pecador, mas um homem que confiava plenamente em Deus. E olha quantos adjetivos ele usa para se referir a Deus. Eu acho que nós poderíamos gastar um tempo, inclusive, agora, quem sabe, se você tiver oportunidade aí onde você está assistindo esse vídeo, para tomarmos um tempo e gastarmos adorando a Deus. Leia de novo esse salmo e tente grifar aqui quantas vezes Davi exalta Deus, quais são os atributos, quais são os adjetivos que ele usa. E nós veremos então que salmos, na verdade, tem que ver com a nossa vida diária. Esse é o desafio de hoje, Salmo 18, um salmo de Davi, mas também um salmo para mim e para você. Que Deus te abençoe e que a graça de Cristo esteja com você.